boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal e agradecer-lhe a gentileza de nos acolher aqui. Cumprimentar o Presidente da ACES, cumprimentar a equipa que tem na ACES dinamizado este trabalho, cumprimentar o Presidente da CIP, cumprimentar o Diretor Executivo da Apifarma e não o Vice-Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Diretor Central da Direção de Empresas Sul da Caixa Geral de Depósitos, e dizer a todos que isto de ser o último a intervir é uma situação profundamente injusta. E sendo uma situação profundamente injusta, para aqueles que interviram no início, eu vou aproveitar esta injustiça da situação, aproveitar para... Eu decidi que vou ser muito bem comportado e vou, como dizia o António Saraiva, eu vou ler também aqui o meu improviso, mas antes de ler o improviso, fazer aqui 2 ou 3 comentários que tenho essa oportunidade de fazer. Em primeiro lugar, e aproveitando a piada do Sr. Presidente da ACES, não sei se conhece aquela daqueles dois que estão em África e de repente vem um leão a correr na direção deles e um deles senta-se e calça umas sapatilhas de corrida e o outro diz-lhe: "Por que é que estás a calçar isso? Não consegues correr mais depressa que o leão?" E ele responde: "Não tem problema nenhum, só preciso correr mais depressa que tu." O que é um bom princípio se este tipo de piada for lido como algo que é um referencial para a competitividade. O que eu temo é que, em determinado tipo de contextos, e particularmente quando nós sabemos que uma forma principal de financiamento das empresas é conseguir fazer este confronto entre aquilo que é o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento, este é um tema, ou é uma piada que pode ilustrar uma situação relativamente complicada para aquela empresa que vai ser comida. Portanto, este se calhar a melhor ilustração do problema com que nós normalmente estamos confrontados. E sobre este tema, que eu ouvi chamar aqui de problemas estruturais, que este é um problema estrutural, e é de facto um problema estrutural, também vale a pena termos a noção que não é única e exclusivamente um problema estrutural da economia portuguesa, ou das empresas portuguesas, atividades públicas portuguesas, mas uma parte significativa dos números demonstrou que nós, se calhar, em alguns casos, não comparamos muito bem com a média europeia, pelo menos a média europeia. Havia ali um caso em que não só não comparávamos com a média, como não comparávamos bem com nenhum dos outros. Mas leva-nos a ter aqui uma preocupação muito significativa com a capacidade de identificação efetiva daquilo que são os factos com base nos quais nós podemos atuar. Porque não há problema estrutural, eu pelo menos tenho essa convicção, seja ele qual for, que tenha uma única solução, uma única forma de atuar, uma única forma de poder ser resolvido. E por isso é que esta questão dos factos é tão importante, e desse ponto de vista, e desta primeira hora que de facto nos associamos a este programa, e tem havido esta preocupação de conseguir ter uma fundamentação detalhada daquilo que é este problema. Também ao nível europeu este problema tem vindo a ser relativamente bem identificado e também ao nível europeu tem vindo a ser identificado como um problema que arrasta de facto para baixo a competitividade das empresas, para além de um conjunto de outros problemas. E vale a pena termos a noção, e eu acho que este tema resume muito bem aquilo que é a preocupação, e se calhar algumas das coisas que eu depois vou dizer no meu improviso permitam-me fazer isto desta maneira, mas que é, neste momento, uma das questões mais importantes que se discute no contexto da União Europeia é precisamente o tema do mercado único de capitais. E o mercado único de capitais arrasta um conjunto de preocupações, discussões sobre vários temas associados a financiamento, que vão desde os ventures até novos instrumentos de financiamento. Tudo isto se discute muito ao nível da União Europeia, com a convicção de que nós temos, que para nós é absolutamente essencial termos esta abordagem ao mercado único de capitais, termos uma abordagem clara à capacidade de financiamento transfronteiriço. Já estou a divergir
deixem-me fazer aqui o parênteses, que é para a generalidade das nossas empresas, para a promoção do empreendedorismo em Portugal, claramente, numa situação complexa de disponibilidade financeira, numa situação complexa de subcapitalização, eu ia dizer sobreendividamento, mas subcapitalização das empresas, não há dúvida nenhuma que o financiamento transfronteiriço se torna absolutamente essencial para o crescimento das nossas empresas. Tal como se torna absolutamente essencial não apenas o financiamento transfronteiriço, mas em muitos casos, nomeadamente naquilo que diz respeito ao empreendedorismo, a capacidade de avaliação de projetos, de iniciativas de qualidade, que terá necessariamente que ser de natureza transfronteiriça. Mas dizia eu, discute-se muito este contexto, e neste contexto é bom termos a noção de que o tema do pagamento a tempo e horas é um dos temas essenciais que tem vindo a ser discutido. Porquê? Por causa desta questão de que é um elemento essencial de financiamento? Não. Provavelmente também, mas não exclusivamente por causa disso. É porque, de facto, o pagamento de tempo e horas e o comportamento associado ao nível da gestão é um elemento absolutamente essencial em identificação de credibilidade, capacidade de gestão. Depois, dentro disto, entra o célebre tema da literacia financeira e, adicionalmente, o problema da capacidade de funcionamento em rede, o que, para uma economia europeia que é tão composta por empresas de muito pequena dimensão, e em Portugal particularmente, que sabem que os números de sociedades não financeiras, 99,9% das empresas portuguesas são PMEs, e não só isso, como as nossas empresas em qualquer escalão, micro, pequena, média e não PME, têm uma dimensão inferior à da média europeia. Portanto, isto tem um significado extremamente importante em termos de capacidade, depois, de acesso a financiamento. Sabendo nós que este tema e os factos nem sempre são fáceis de avaliar. Ontem, por exemplo, estive numa discussão sobre um problema de atraso de financiamento a uma empresa que se calhar não é tratado como tal. Por uma simples razão. Estamos perante uma não PME que atrasou o pagamento a uma PME, que está numa situação extremamente difícil, mas que diz não há atraso de pagamento. Há é a identificação de um conjunto de requisitos técnicos que não foram cumpridos e que justificaram que aquelas faturas fossem atrasadas. Portanto, este tema não é provavelmente fácil de tratar ou de identificar. Mas isto é uma estratégia pura e simples. Calçar as sapatilhas e atrasar o pagamento a um fornecedor. Não consigo, já agora, só 2 reptos finais, não consigo deixar de reagir ao tema da excelência, das PME excelência. Eu estou de acordo. Já reagi. Portanto, estamos todos de acordo. Só acho apenas, e aqui, de facto, o diabo está nos detalhes, eu só acho apenas que este tema tem que ser introduzido, apesar de tudo, com alguma gradualidade, especialmente tendo em atenção um contexto financeiro relativamente complicado, mas acho que, inevitavelmente, temos que caminhar para isso. Resta saber se devemos caminhar única e exclusivamente neste contexto ou se devemos ter uma abordagem um pouco mais lata do ponto de vista da responsabilidade social. É um tema a discutir, mas claramente o objetivo é seguir nesse caminho. Para esse tema, a participação dos bancos é absolutamente indispensável. E a forma como os bancos olham para este tipo de situação, de atrasos de pagamento, não, como dizia há pouco, como uma oportunidade de financiamento, é absolutamente essencial. Um último repto, e agora não tem absolutamente nada a ver com isto, que é a questão do Portugal 2020. Eu estava aqui a matar a cabeça para tentar descobrir o que é que era esta tipologia. Acho que já identifiquei a de capacitar, o reforço da capacitação institucional das entidades regionais para o apoio empresarial. Penso que é esse. Sr. Presidente, nessa matéria, o meu comentário é estamos totalmente de acordo com a sua preocupação, com a preocupação que transmite, porque, de facto, se há algo que nós temos que saber de uma vez por todas implementar é massa crítica, capacidade de decisão, aposta simplificada naquilo que sejam instrumentos efetivos dirigidos às empresas. E se é verdade que eu tenho que dizer que há apoios dirigidos às empresas com uma abordagem, até do ponto de vista regional, absolutamente mais
significativa noutro tipo de tipologias, este raciocínio de conseguir gerir instrumentos que não estejam demasiadamente pulverizados é uma preocupação óbvia, é uma preocupação importante, porque de facto só assim é que nós conseguimos atuar junto das empresas e junto das empresas de mais pequena dimensão. É, portanto, bem conhecido, e como já perceberam, entrei no improviso, que atravessamos um período adverso e muito exigente para toda a sociedade europeia e muito em especial para a sociedade portuguesa. Esta situação impõe um apelo adicional a determinadas alterações nos comportamentos, nas responsabilidades e nas expectativas de desempenho dos diversos agentes económicos. Nestas circunstâncias, também, é importante reconhecer que as empresas em geral, e muito em particular as PMEs, têm sido protagonistas de uma dinâmica de resistência, se não mesmo de controle e superação de um pesado conjunto de adversidades. Dado o efeito desproporcional em relação à estrutura deste tipo de impactos, a situação das PMEs deve ser, em particular, muito destacada. Entre estas, impõe-se desde logo a referência à falta de liquidez da economia e às dificuldades acrescidas no acesso ao crédito, aliados à forte contração dos mercados, nomeadamente do mercado interno, e às expressivas quebras verificadas na atividade económica em geral. Hoje, felizmente, é possível reconhecer alguns sinais mais positivos, mas a realidade que vivemos exibe ainda características muito específicas, algumas das quais é bom termos a noção disto, inéditas, que apelam a uma maior ousadia, mais determinação, mas também a maior sentido de responsabilidade social na definição das estratégias empresariais nas práticas de negócio. Porque, sim, os parceiros, incluindo os parceiros de financiamento, vão saber reconhecê-lo. A ausência de pontualidade nos pagamentos manifesta-se com intensidades variáveis um pouco por toda a Europa, mas assume uma expressão particularmente significativa em Portugal. A este efeito, não será estranho a própria dimensão, quer das empresas, quer do mercado nacional. Trata-se, como é amplamente reconhecido e porque tanto se fala habitualmente nas chamadas boas práticas, neste caso, de uma má prática que introduz fortes condicionantes ao desempenho da economia, com consequências evidentes ao nível da reputação e da qualidade do ambiente de negócios, mas também ao nível da riqueza criada, do emprego e da produtividade. Apesar de todo o trabalho realizado para sensibilização e divulgação do tema e do seu forte e muito negativo impacto na economia, é ainda muito preocupante verificar que cerca de um ano, após a entrada em vigor do Decreto-Lei 62/2013, de 10 de maio, que transpôs a Diretiva Europeia sobre os pagamentos pontuais, a maioria das empresas refere não sentir ainda melhorias significativas no cumprimento dos prazos de pagamento por parte dos seus clientes e muitos gestores parecem ainda desconhecer as novas regras que apontam para prazos de 30 dias. Importa reconhecer, por isso, que há ainda muito trabalho a fazer. No IAPMEI, procuramos conhecer bem as necessidades das empresas e o seu esforço contínuo para reforçar a sua capacidade inovadora e competitiva. Sabemos que se assiste a um irreversível alargamento dos mercados e a um intensificar da concorrência global. A economia portuguesa está inserida num mercado altamente concorrencial e de forte intensidade tecnológica e precisa de assegurar um crescimento mais rápido e sustentável com mais e melhor emprego. No essencial, podemos afirmar que nos encontramos perante um conjunto de desafios cada vez mais exigentes. Mas a verdade é que estes desafios decorrem, desde logo, dos movimentos associados ao processo de globalização, ao desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação e às mudanças contínuas nos comportamentos dos consumidores. Há que saber compreendê-los, há que saber antecipá-los, há que saber enfrentá-los. Ora, para responder com sucesso a estas realidades, as empresas, em particular as PMEs, precisam se desenvolver em estratégias mais ambiciosas e, sobretudo, mais inovadoras, suportadas no conhecimento e na informação, mas também em modelos e procedimentos de gestão mais eficientes, mais transparentes e mais responsáveis. Num quadro da crescida exigência competitiva, será muito difícil às empresas assegurar desempenhos sustentáveis com base em atitudes menos responsáveis e indutoras de um conjunto de problemas com sérias repercussões na saúde financeira das empresas. A prática generalizada de incumprimento dos prazos de pagamento tende a gerar um ciclo vicioso que compromete a sustentabilidade e mesmo a sobrevivência de muitas PMEs. Todos acreditamos nos benefícios da inversão desta situação, penso que isso é consensual, pelo que importa agir em conformidade.
Com o envolvimento europeu do IAPMEI neste programa, queremos afirmar o nosso contributo para uma ampla adesão das PMEs e para uma rápida correção desta situação. As empresas sabem que precisam de se afirmar de forma distintiva e inovadora nos mercados onde se inserem. Acreditamos, por isso, que perante uma situação tão exigente como a atual, saberão reconhecer as práticas de pontualidade nos pagamentos como elementos de um desempenho responsável, capaz de contribuir para uma notoriedade mais positiva junto do mercado e para um acréscimo da sua competitividade. Todos sabemos como estes fatores diferenciadores, baseados na responsabilidade e na ética empresarial, são importantes para as empresas que atuam, ou que pretendem atuar, em mercados externos mais exigentes e sofisticados e, sobretudo, mais atentos ao impacto da atividade dos seus fornecedores numa sociedade mais equilibrada e sustentável. Quando falamos de PMEs, e precisamente pelas características decorrentes da sua dimensão, importa ainda sublinhar a relevância da pontualidade de pagamentos para a sua função de tesouraria. É amplamente reconhecido que uma parte significativa das PME enfrenta dificuldades acrescidas na hora da gestão da sua função financeira e significativas desvantagens no acesso ao mercado de crédito. Não será demais referir que também neste domínio as questões de transparência nos modelos de gestão, de reputação e notoriedade jogam um papel muito importante, por vezes mesmo decisivo, na capacidade de obter as melhores condições de diálogo com as instituições financeiras e outras entidades de financiamento. No IAPMEI estamos empenhados num contributo decisivo para a rápida ampliação do conjunto de empresas portuguesas mais competitivas e inovadoras, é essa a nossa preocupação, mas também financeiramente mais robustas e consolidadas. Neste contexto, procurando responder às preocupações com a componente financeira nas PMEs e no âmbito das competências que nos estão atribuídas, gostaria ainda de deixar uma breve referência a um instrumento que vamos lançar até ao final deste mês, estará nos próximos dias no ar, a um mecanismo que nós designamos de mecanismo de autodiagnóstico financeiro. Eu gosto de lhe chamar um mecanismo de early warning, peço desculpa pelo anglicismo, que estará disponível na página web do IAPMEI muito em breve. Trata-se de uma aplicação que incorpora um mecanismo de cálculo que, a partir do carregamento de alguma informação económica e financeira mais relevante e relativa aos últimos exercícios, permite às empresas obter de uma forma automática um diagnóstico sumário da sua situação económico-financeira. Em termos gerais, e para além de funcionar como uma ferramenta de autodiagnóstico da situação económico-financeira da empresa, esta iniciativa visa dotar as empresas de um quadro de referência que lhes permite identificar eventuais debilidades da sua estrutura financeira ou da sua performance económica, incluindo sugestões de reflexão sobre algumas variáveis críticas do seu desempenho. Acreditamos que a utilização deste tipo de ferramentas ajuda a um melhor domínio da informação económico-financeira disponível, permite a detecção precoce de fragilidades e facilita uma intervenção mais focada e eficaz. Nós fizemos, há relativamente pouco tempo, uma alteração muito significativa a um instrumento que todos ouviram falar, que se chama CIREV. Aproveitámos para fazer uma alteração também a um instrumento paralelo, que é o instrumento do PER. Mas não há, é bom termos esta convicção, não há instrumento, adaptação, legislação que permita responder às dificuldades das empresas, se quando as empresas chegam a qualquer um destes instrumentos, estão já numa situação económica ou financeira tão destruída que não há resultado possível da aplicação deste tipo de instrumentos. Portanto, a única solução é, efetivamente, tentar procurar, sabendo que este tema é um tema sensível. Um pequeno parênteses, eu estou a abusar do tempo, eu sei, mas permitam um pequeno parênteses, que é... Eu estive em Bruxelas recentemente numa reunião em que precisamente estávamos a discutir estes temas, um tema que em bruxelense agora se convencionou chamar second chance, e tem muito a ver com este tema da revitalização. E estávamos a falar com os franceses que me diziam, e nós já assistimos a este exemplo várias vezes, que diziam que há poucos dias tinham tido um contacto de uma senhora que tinha ligado para lá, a conversa tinha demorado cerca de 1h30 até que conseguiram chegar ao ponto. Tinha demorado cerca de 1h30, a senhora fazia muitas perguntas sobre isto é confidencial, como é que isto se faz, o que é que isto acontece, etc, etc, para chegar ao ponto que era dizer: eu acho que o meu marido tem empresa falida. É um tema que não é fácil de trabalhar, mas é um tema que obrigatoriamente nós temos que trabalhar.
Até porque isso está relativamente bem estudado, não exclusivamente para o mercado português, mas incluindo o mercado português. Uma das habituais argumentações, não exclusivamente para o pagamento a tempo e horas, mas para não ser capaz de dar resposta a alguns elementos que são essenciais do ponto de vista de gestão estratégica, é: não tenho estrutura, não tenho tempo. E, portanto, há alguma coisa nós temos que fazer na atuação junto das empresas, não exclusivamente do ponto de vista dos instrumentos financeiros, que depois têm que existir. Com certeza. Depois a seguir, ou há de ir para um PER, ou há de ir para um CIREV, ou há de ir para uma insolvência. Ou se calhar temos que trabalhar fusões e aquisições, ou se calhar temos que trabalhar financiamento através de linhas de crédito, ou através de instrumentos que não são de dívida, mas que são de capital, ou mais corretamente quase capital. Tudo isso é verdade. Mas há um trabalho prévio de diagnóstico que nós temos que saber fazer, que, aliás, nós conseguimos demonstrar com muita facilidade quando criámos uma coisa chamada Rede Nacional de Mentores e as aplicámos a um instrumento paralelo que nós tínhamos de promoção de empreendedorismo que se chamava Passaporte para o Empreendedorismo. E a primeira coisa que constatámos foi, do ponto de vista funcional, as ideias estão todas ali. Do ponto de vista de gestão, temos muito que trabalhar. E este tema é absolutamente essencial. E este tema tem consequências óbvias sobre tudo isto que nós estamos a falar aqui. E o impacto que uma situação de eu vou-lhe chamar pré-recuperação, lamento, é uma abordagem mesmo muito copo meio cheio, mas uma situação de pré-recuperação, de pré-revitalização de uma empresa, normalmente tem consequências extremamente complicadas sobre, em cadeia, um conjunto muito alargado de fornecedores. E, portanto, uma melhor gestão da função financeira permitirá uma mais rápida recuperação das mais práticas de recurso aos atrasos nos pagamentos como suporte à gestão. É com esta convicção que permanecemos comprometidos com a ACES, a CIP e a Apifarma nestas iniciativas, mesmo com a total convicção de que nem sempre, fazendo parte do Estado, nem sempre é fácil lidar com este tema das recomendações aos hospitais, a parceiros que trabalham connosco todos os dias, mas também é bom termos essa noção, e os dados mostram, há um caminho a fazer, mas há cada vez mais um consenso sobre esta matéria e há, do ponto de vista de práticas de gestão, uma preocupação grande sobre a correção deste tipo de situações. E este, então, é o momento mais adequado para continuar a trabalhar, para continuar a divulgar, para continuar a disseminar, contrariamente, as más práticas. Quando não se paga a horas, é toda a economia de Portugal que se atrasa. Está ali escrito. Pagar a horas é uma variável que depende apenas e, de facto, de nós. Muito obrigado.